Seletores. Agora a gente vai aprender como selecionar os elementos do nosso HTML para aplicar o estilo. Antes a gente já tinha aprendido um pouco sobre isso, para selecionar direto, né? Por exemplo, um H1 ou LI, qualquer coisa assim. Só que agora a gente vai aprender uma maneira mais interessante, ok? Imagina o seguinte, que você tenha uma página bem grande que tenha vários LIs e você não quer aplicar a todos esses LIs. Imagina que tem 2, 3, 4 listas e nem todas você quer que tenha realmente aquela cor que você vai colocar para a primeira lista. Então, como você poderia fazer isso, né? Você poderia colocar inline, como a gente aprendeu antes, mas a gente já viu que não é muito legal ficar repetindo o código. Então você poderia criar uma classe, certo? Então uma maneira da gente selecionar tanto lá no JavaScript mais para frente, quanto aqui no CSS, é através de classes. Imagina que eu venho aqui no meu LI e eu coloque, por exemplo, uma classe, né? Eu vou colocar a classe Planet nele, certo? Vou colocar a classe, ou melhor, Moon, né? De lua, certo? Vou colocar essa classe aqui e vou repetir para os 3 primeiros elementos, que é os que eu quero que tenham, né, o CSS que eu vou aplicar. Se eu for olhar aqui no browser, ó, eu estou ainda naquele exemplo anterior, ainda está verde, né? Eu vou remover esse CSS que a gente tinha aqui e vai voltar para a cor anterior, certo? Se eu vier aqui então e digitar ponto .moon, né, de lua, qualquer coisa assim, eu estou selecionando uma classe. Certo? Sempre que tiver aqui, então, classe, eu posso colocar o ponto e o nome dessa classe no meu CSS, que isso vai ser aplicado somente a ela. Eu vou colocar aqui, então, uma cor, por exemplo, yellow, né? Vamos ver como é que vai ficar. Se eu atualizar, ó, pegou, o yellow funcionou. Ainda ficou um pouco difícil de ler, né? Eu vou tentar colocar aqui um laranja para ficar um pouco melhor. Ok. Então, os 3 que receberam a classe, receberam também a cor. E não é porque eu coloquei a classe num LI que eu não poderia colocar ela, por exemplo, no meu H1 aqui, né? Se eu colocá-la no meu H1, também vai funcionar, certo? Então essas classes, elas servem para a gente aplicar estilo a vários elementos ao mesmo tempo. É claro que aqui a gente poderia aplicar bem mais estilos do que o que a gente aplicou. A gente poderia mudar também o tamanho da fonte, o background, todas essas coisas simplesmente aí com a nossa classe, né? Então vou colocar aqui ó, 20px, vou aplicar então a classe Moon. Ok, funcionou certinho. A classe também pode ser mais descritiva aqui, né? Eu poderia colocar elemento maior ou qualquer coisa assim que represente melhor a mudança que eu quero colocar. Por exemplo, Yellow Text, né? A classe Yellow Text é a classe então que deixa os textos amarelos, certo? Então se eu colocar o Yellow Text e fizer assim, ok, continua funcionando, certo? Então, o Yellow Text é a classe que deixa os textos amarelos. Imagina que eu queira criar então uma classe para deixar o texto bem grande, né? Ou também eu posso criar então Big Text, né? Minha classe Big Text. E aqui vai ser font size e o tamanho que eu quiser, por exemplo, 40px. Aí todo lugar que eu quiser que tenha um Big Text, eu posso vir aqui, colocar classe e colocar Big Text, certo? Então assim, ó, eu criei uma coisa reaproveitável. Todo lugar que eu quero deixar com texto grande, ou texto de uma cor ou de outra, é só eu colocar essa classe, certo? E quando eu quero mudar só um elemento específico, por exemplo, eu quero mudar só esse LI da Lua que chama Europa, né? Aqui de Júpiter. Eu posso criar então, ao invés de uma classe, um ID. Então, um ID específico, por exemplo, um ID text green ou qualquer coisa assim, ou eu posso colocar uma coisa mais específica, como Europa text, que seria o texto aí da Lua Europa. Então, eu poderia vir aqui e ao invés de colocar o ponto, eu tenho que colocar o hashtag, certo? O hashtag representa um ID. Então, aqui eu poderia colocar aqui o nome, né? Europa text. Na Europa Text eu poderia colocar então uma font size maior ou menor. Vou colocar aqui menor. Poderia colocar então uma color diferente também para ela. Poderia colocar blue, ok? Então esse ID ele vai ser refletido ó, somente na Lua Europa. Ela ficou bem pequenininha aqui, né? Poderia até colocar um tamanho aí para cada proporção aí de Lua ou qualquer coisa assim, né? Satélite, certo? Então através das classes, eu aplico a vários e vários elementos. Através dos IDs, eu aplico mais especificamente aí sobre um elemento só. E também eu posso, claro,
sempre recorrer a colocar aqui o LI, né? Colocar aqui, por exemplo, uma color para todos eles, né? Vou colocar color gray, né? Que é cinza. Eu venho aqui e mando colocar. Você deve ter reparado que a Lua Europa e também essas 3 luas aqui, elas não mudaram de cor, mesmo elas sendo LI, porque elas já têm uma classe mandando elas serem amarela, e aqui elas já tem um ID mandando ser amarelo. Depois a gente vai aprender mais sobre prioridade, né? Quando você tem mais de uma definição de estilo para aquele local, qual é que vai pegar ou não pegar, certo? Então esse é a maneira básica de selecionar através de classes e ID, além, é claro, de quando você quer aplicar um estilo mais geral. Perfeito? Então, bora para a próxima parte, continuar aprendendo sobre CSS.